Olá, querido, graça e paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu quero compartilhar essa palavra com você. Uma palavra que Deus me deu. Estou aqui na Inglaterra nesse tempo, e nesse tempo é um tempo de muita reflexão, de aprendizado, mas também de buscar o Senhor e saber nessa terra, nessa nação, que foi o berço do avivamento, né, onde foi a difusora de todo o processo, né, de avivamento que Deus começou ao redor do mundo. É importante a gente discernir nesse lugar o que Deus quer da gente. Uma palavra que Deus tem me dado, essa palavra eu tenho refletido sobre ela, fala sobre a plenitude dos tempos. Como é importante a gente discernir a plenitude do momento que a gente está vivendo. E por que é importante, pastor? Porque é importante a gente discernir isso. É importante para nós podermos saber como nós devemos agir e reagir àquilo que Deus está fazendo, que Deus está movendo. E Gálatas capítulo 4, verso 4 e verso 5, diz assim mesmo: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Deus enviou o seu Filho para nos resgatar do jugo da lei, e não apenas isso, para que nós recebêssemos a adoção de filhos. E é extremamente importante a gente compreender o que a Bíblia fala. A sentença começa dizendo assim: vindo, porém, a plenitude do tempo de Deus, Deus enviou o seu Filho. Então, vindo, porém, a plenitude do tempo, ao concluir-se o tempo exato, do tempo Kairos, não no tempo Cronos, mas no tempo Kairos, Deus enviou o seu Filho. Como é importante nós discernirmos o Kairos de Deus. Como é importante nós discernirmos o momento de Deus. Como é importante nós estarmos atentos ao que Deus está fazendo. Nesse momento no Brasil, nesse momento no mundo, muitas vozes se levantam, muitas pessoas questionam, tentam explicar o que está acontecendo com o mundo. Mas nós precisamos ter um discernimento do Espírito de Deus para enxergarmos a realidade que aí se apresenta e podermos, a partir desse discernimento, segundo a direção do Espírito de Deus, nos posicionarmos da forma certa. É muito interessante que, apesar dessa grande manifestação de Deus, apesar do próprio Deus ter se encarnado em forma de homem e ter habitado ter habitado aqui na terra, entre os seus, entre o seu povo, as pessoas não conseguiram desfrutar dessa maravilhosa graça de Deus, dessa grande oportunidade que Deus deu à nação. E às vezes nós estamos como aqueles discípulos no caminho de Emaús, descendo de Jerusalém para Emaús, fazendo um caminho inverso, decepcionados, frustrados, se questionando por que algumas coisas não deram certo. Por que as coisas não saíram como saíram? É simples, porque nós não estamos conseguindo discernir o tempo de Deus, a plenitude do tempo de Deus na nossa vida, o que Deus está fazendo no mundo, na terra, ao redor de nós e para nós. E apesar de toda essa manifestação da graça de Deus, as pessoas não compreenderam. E por que as pessoas não compreenderam? Por que as pessoas não receberam Jesus? Porque as pessoas não olharam para Jesus e conseguiram enxergar nele aquele Messias tão esperado. Havia uma expectativa muito grande sobre a vinda do Messias. Mas o problema é que nós ouvimos o que Deus nos diz e nós criamos as nossas expectativas sobre aquilo que Deus nos diz. E aí isso sabota nós discernirmos o tempo de Deus na nossa vida. Sabota de nós discernirmos o que Deus está fazendo ou o que Deus está movendo, que muitas vezes vai contra totalmente a nossa teologia, a nossa cosmovisão de como as coisas deveriam ser. Esse foi o grande problema daquela geração. Aquela geração, apesar de ter uma expectativa da vida do Messias, ela estava cega em seus conceitos, ela estava cega a partir da sua cosmovisão de como o Messias deveria vir. Isso é um grande erro e nós não podemos cometer esse erro.
É interessante que João 1, 10, 11, a Bíblia fala: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Muitas vezes nós simplesmente estamos ignorando a manifestação de Deus, a plenitude dele nas nossas vidas. Às vezes está tão claro, às vezes está tão evidente, mas nós não conseguimos ver. Por quê? Porque nós estamos carregados de uma visão equivocada sobre ele, sobre como ele deve ser. Os judeus criaram uma visão de como Cristo deveria ser, apesar de eles lerem as Escrituras, apesar de eles estudarem as Escrituras, eles fizeram uma interpretação pessoal sobre como Cristo deveria ser. Isso sabota nós desfrutarmos da plenitude de Deus, porque nós começamos a construir um Jesus segundo a nossa visão, segundo nós gostaríamos que ele fosse. E não é assim que as coisas funcionam, não é assim que Deus se manifesta. Jesus quebrou todos os paradigmas doutrinários, teológicos e lógicos da sua época, porque ele não era nada daquilo que as pessoas tinham criado e não correspondeu às expectativas humanas, porque Jesus, quando se manifesta, ele não corresponde às expectativas minha e nem sua. Ele se manifesta para corresponder às expectativas do Pai. Apesar da nação de Israel viver essa eminência de ter o Messias, ela simplesmente não conseguiu reconhecê-lo, ela não conseguiu identificá-lo, ela não conseguiu enxergar em Jesus a promessa do Pai sobre a vida deles. Deus havia aberto uma janela de favor naquela nação. Deus havia aberto uma janela de favor sobre a terra. Ele veio encarnado. O Deus encarnado veio tabernacular com o seu povo. Mas o seu povo não conseguiu discernir essa presença maravilhosa. Lucas, capítulo 19, verso 41, 44, diz algo muito interessante. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão cerco e te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque, isso é muito interessante, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Querido, quando nós não discernimos a visitação de Deus, o tempo, o momento em que Deus está agindo, o momento que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo, como Ele está fazendo, como Ele está agindo, nós ignoramos totalmente isso. E muitas vezes nós ignoramos porque nós estamos carregados de uma visão teológica, uma visão doutrinária, uma visão humanista do próprio Deus. Isso sabota nós simplesmente reconhecermos que é Ele que está fazendo isso. Então Israel não reconheceu. Israel não deu ouvidos àquele Jesus vindo de Nazaré, muito pelo contrário. Quando ele se tornou incômodo, o que foi que Israel fez? Israel pregou na cruz. Muitas vezes nós nos incomodamos com a revelação de Deus. E como ela não coaduna com aquilo que a gente criou sobre ele, a nossa tendência é pregar Jesus na cruz. Nós pregamos as verdades de Deus na cruz. Nós crucificamos a plenitude de Deus, a manifestação de Deus, o que Deus está fazendo. É muito comum nós estarmos aí nas redes sociais e ouvimos pessoas crucificando, ignorando, ou então simplesmente dizendo que não é Deus algumas coisas que estão acontecendo. Que Deus não está por trás disso, porque a Bíblia fala isso, porque a palavra fala isso, porque isso não está segundo a Bíblia. Os fariseus agiram da mesma forma. Os fariseus, a partir da lei, das verdades que eles carregavam, as verdades que eles meditavam dia por dia e todo sábado ensinavam, essas verdades que eles carregavam foi que conduziu eles a crucificarem Jesus na cruz. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque as verdades de Deus, elas não vão crucificar a plenitude de Deus, mas pelo contrário, elas vão nos descortinar os nossos olhos para nós enxergarmos da forma certa aquilo que Deus está fazendo. Você se lembra que quando Jesus questiona os discípulos e pergunta: quem diz os homens que eu sou?
E eles começam a responder, e de repente Pedro, inspirado pelo próprio Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala para ele como resposta: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Não importa se nós nos debruçamos sobre a palavra e a gente interpreta ela segundo o nosso coração, ou se nós interpretamos ela segundo as regras gramaticais da nossa língua, segundo a nossa cosmovisão brasileira. Eu preciso de uma revelação. E é muito interessante a gente começar a entender isso, porque se nós não discernimos aquilo que Deus está fazendo, nós temos a tendência de crucificar a manifestação de Deus. E a gente vê muito isso. Agora, ao contrário dos mestres da lei, ao contrário, né, dos escribas, dos fariseus, algumas pessoas identificaram a manifestação. Eu acho isso aqui fantástico. Os fariseus, eles tinham a lei, os mestres estudavam a lei, os escribas reproduziam a lei, mas eles não conseguiram discernir a manifestação de Deus. E Deus usou pessoas que estavam de olhos nele, que estavam sensíveis àquilo que ele estava fazendo, para olharem, discernirem: uau, isso é Deus. Nós precisamos ser essa geração que olha todas as realidades, todos os fatos que estão nos cercando, que estão acontecendo, e possamos dizer assim: uau, aonde está Deus nisso? Aonde está Deus nisso? Deus está se movendo de que forma? Ao contrário dos mestres da lei, ao contrário dos escribas, dos doutores, a Bíblia fala de alguns homens que não sabemos se eram judeus, não sabemos se foi real ou não, se eles eram verdadeiros ou não, mas está na narrativa bíblica. Eles discerniram algo que nem os doutores, as pessoas que estudavam constantemente, conseguiram discernir: o tempo de Deus. Então nós vemos em Mateus, capítulo 2, do verso 1 ao 7, diz assim mesmo: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. O rei, a pessoa que governava a nação, não tinha noção alguma de onde o seu Salvador iria nascer. E responderam: em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que aquela estrela aparecer. Como eu falei, os escribas, os mestres da lei, os fariseus conheciam tudo sobre o Messias. Eles já sabiam exatamente onde o Messias ia nascer, sabiam exatamente como isso ia proceder, mas eles não reconheceram, eles não identificaram. E é interessante que o final aqui desse texto fala que Herodes chamou os magos e perguntou com precisão: há quanto tempo essa estrela está aí? Há quanto tempo esse sinal está aí? E eles falaram. E é interessante que a ordem que Herodes dá posteriormente para matar crianças de 2 anos para baixo foi baseada nessa informação. Então, possivelmente, a gente começa então a fazer esse alinhamento. Se ele mandou matar meninos de 2 anos para baixo, porque os reis magos falaram para eles que possivelmente uns 2 anos mais ou menos essa estrela está aí. Então, há 2 anos, Deus estava dando um sinal para toda a nação e poucas pessoas conseguiram discernir o sinal de Deus. Nós estamos vivendo tempos tenebrosos, mas há um sinal de Deus. Desde a pandemia, Deus tem dado um sinal para a nação. Para a nação brasileira, Deus tem dado um sinal para o mundo e Deus tem dado um sinal para a sua igreja. A pergunta é: nós estamos discernindo ou nós estamos continuando o mesmo sistema de vida que nós tínhamos antes? Estamos na mesma euforia, estamos com a mesma
a idolatria denominacional, nós estamos com o mesmo pensamento teológico, nós estamos sendo direcionados pelas mesmas filosofias que outrora nós tínhamos, ou nós paramos para olhar, uau, Deus está fazendo algo, há um sinal no céu, Deus está fazendo algo. Os fariseus viviam sob o jugo da rotina religiosa, gente. A religiosidade é isso. É quando eu levo a minha verdade e não ando com a verdade de Deus. A religiosidade é quando eu leio, disse isso aqui é uma verdade, mas não é porque eu leio as Escrituras e eu chego às minhas conclusões que aquilo que eu estou chegando, que as conclusões que eu estou chegando são conclusões verdadeiras. Eu só posso dizer que aquilo que eu falo é verdade se aquilo veio da boca de Deus. Não é o que eu acho. O Evangelho não é sobre o que eu acho. O Evangelho não é sobre o que nós achamos. O Evangelho é sobre quem Jesus é. Os fariseus, o povo, estavam há séculos fazendo rotineiramente as mesmas coisas. Eles faziam as mesmas coisas para Deus, acreditavam que todos aqueles hábitos religiosos eram o correto, eram o justo, era o que deveria ser feito. Às vezes nós estamos seguindo uma palavra que Deus nos deu há anos atrás e nós tomamos a palavra e transformamos ela num dogma. Transformamos ela em algo que norteou a nossa vida por anos. Não estou dizendo que a palavra de Deus muda, porque em Deus não há variação alguma, né? A Bíblia fala sobre isso, que Deus não há sombra e nem variação alguma em Deus. Deus não muda e é imutável, e a sua palavra também. A questão é que a revelação pessoal, que muitas vezes eu recebo, ela me guia até um certo momento, mas daí em diante eu preciso buscar outra. É de fé em fé, de glória em glória. Então nós não podemos simplesmente achar que o que está acontecendo é algo natural. Também nós não podemos ser catastróficos, fatalistas. Nós jamais podemos olhar para a realidade e nos vestirmos de um pensamento teológico escapista e achar que porque Jesus está voltando, deixa isso aí, vamos embora. Jesus, quando veio, ele veio numa realidade social, econômica muito difícil de Israel. Não sei se você consegue pensar sobre isso. A nação estava sendo subjugada pelo Império Romano. No tempo de Jesus, nós nunca vimos na história bíblica um contexto social de doenças, de manifestações demoníacas e de uma pobreza como se vê no tempo em que Jesus veio. Porque existia um propósito de Deus. Eu preciso discernir, você precisa discernir. As pessoas têm ficado cegas e perpetradas nestas coisas que não conseguem discernir. Muitas vezes as igrejas têm cegado as pessoas e têm cegado as pessoas a partir das suas doutrinas. Uma coisa é só doutrina eclesiástica, uma coisa é aquilo que você acredita como um padrão moral e a outra coisa é o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia diz. Nós não podemos confundir as coisas. Nós precisamos ter discernimento claro. E, infelizmente, essas doutrinas têm perpetrado pessoas numa cegueira incomum. Há igrejas fazendo as mesmas coisas há mais de 20 anos. Há igrejas super grandes, super populosas, que obtiveram um know-how realmente social muito grande, político e econômico. Mas quantos missionários foram enviados? Quantas nações foram alcançadas? Quantas escolas foram abertas? Quantas creches foram instauradas? Quantas universidades foram criadas? É muito interessante. Há uma plenitude de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de plenitude e nós somos desafiados a discernir isso. Além dos reis magos, a Bíblia também fala de um outro homem que estava na expectativa de ver a plenitude de Deus. Simeão, Lucas, capítulo 2, verso 25 ao 32, diz algo muito interessante, quero que você acompanhe comigo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão
o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Esse homem vivia uma expectativa muito grande em Deus. Esse homem olhava para o que estava acontecendo ao seu redor, ele estava sensível porque ele havia ouvido uma palavra de Deus e ele se norteava por essa palavra. Uma geração que não sabe o que Deus está falando, está se norteando pelo que os outros estão falando. É uma geração que não se norteia pelo que Deus está falando. E a Bíblia fala que esse homem ia continuamente ao templo. Por que ele ia? Porque ele tinha uma palavra, ele tinha uma convicção, ele se movia por algo que Deus havia dito, estava na lei. A lei profetizava, os profetas falaram sobre o Messias que viria, mas ele ouviu de Deus quando o Espírito Santo falou: você vai tomar esse menino, essa promessa nos seus braços, você vai ver. E isso alimentou o coração dele em fé. Nós precisamos ser como esse Simeão. Temos essa expectativa e começarmos a caminhar em cima disso. Deus tem trazido uma promessa sobre o Brasil, sobre a nação brasileira, uma terra de avivamento. Mas nós temos parado de buscar a presença de Deus porque simplesmente nós temos olhado para o cenário político, temos olhado para o cenário econômico e social e nós temos simplesmente tentado mudar isso. Nós não vamos conseguir mudar essa realidade sem que o Evangelho mude o nosso coração. A partir do momento que nós mudamos aqui dentro, a partir do momento que nós nos encontramos com a revelação da plenitude de Deus para o nosso tempo, para a nossa casa, para a nossa família, aí nós nos alinhamos aos propósitos de Deus. Então nós podemos nos mover em fé e profetizar, liberando espiritualmente aquilo que Deus deseja. Sem isso, nós vamos estar sendo movidos pelas nossas emoções, vamos estar sendo movidos pelos nossos sentimentos, vamos estar sendo movidos pelos nossos achismos. A pergunta é: nós temos discernido a plenitude de Deus na nossa vida? Nós temos discernido o que Deus está fazendo? Eu não quero trazer isso para a sua família, eu não quero trazer isso para o seu trabalho, eu não quero trazer isso para o seu ministério, eu não quero trazer isso para esses contextos. Eu quero trazer isso para a nossa vida pessoal. Eu tenho discernido o tempo da visitação de Deus na minha vida. Quando eu desperto de madrugada e o sono vai embora, eu tenho discernido que Deus me chamando para um encontro, para uma restauração, para um avivamento pessoal. Quando surge no meu espírito, no meu coração, de fazer um jejum, abandonar determinados hábitos, parar de acessar muito a internet ou começar a me debruçar sobre a palavra, será que isso não é um tempo de visitação do Senhor na minha vida? Então eu quero te motivar, querido, a você buscar, a discernir o tempo da visitação de Deus, o tempo da visitação de Deus na sua vida. Isso vai fazer toda a diferença como você vai enxergar o amanhã, como você vai enxergar e ouvir as notícias e como você vai enxergar e se portar diante das realidades que aí se apresentam diante de nós. Então, que Deus te ajude, que o Espírito Santo te mova a você a discernir e não apenas isso, a andar conforme a revelação da plenitude de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.